Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal. Hoje é 4 de dezembro de 2021, sábado, e nós vamos aí fazer os nossos estudos através do gráfico semanal para a gente ter uma noção do que está acontecendo nos mercados, porque muitas das vezes a gente é levado pelas oscilações dos preços apenas no gráfico diário, né? A gente acompanha diariamente os pregões e acaba que os movimentos dos preços a curto prazo acaba sendo o que mais nos influencia, tá? E isso, por vezes, faz com que nós não tenhamos uma visão geral do que está acontecendo no mercado, tá? A gente se precipita em alguma tomada de decisão baseado apenas na oscilação do gráfico diário, tá? Então aqui eu vou fazer um estudo do Ibovespa, do dólar. A gente vai passar pelos principais papéis do Ibovespa, os papéis que mais têm peso no índice do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, e passar rapidamente aí, pelo petróleo, pelos principais índices da Bolsa Americana e pelos principais papéis também da Bolsa Americana, porque é importante a gente falar sobre os papéis que têm maior peso, porque eles, obviamente, são os que mais influenciam no comportamento do índice e, portanto, se a gente identificar o que está acontecendo com eles, a gente consegue identificar com maior precisão, né, pelo menos a maior probabilidade do que possa acontecer com o Ibovespa, tá? Começando com o próprio Ibovespa. Ibovespa está em clara tendência de baixa, lembrando que no gráfico semanal nós temos aqui em branco a média de 3 períodos, média móvel aritmética, tá? Todas as médias são médias móveis aritméticas. A branca é de 3, a azul é de 8 períodos, a amarela é a de 20 e a verde de 200. 3, 8, 20 e 200 períodos. Tá? Essa linha de cima e essa linha de baixo com essa parte sombreada são as bandas de Bollinger. Tá? Logo abaixo eu tenho um indicador que eu considero mais importante. Por isso que quando eu utilizo esse painel de apenas um prazo, eu coloco o DMI aqui embaixo. O DMI ele possui três médias, três linhas, tá? Nós temos a linha do DI+, que é a linha verde, a linha do DI-, que é a linha vermelha, e a linha do ADX, que é a linha branca. A leitura do DMI, ela se dá da seguinte forma. Primeiramente, nós olhamos para o DI- e o DI+. E a gente identifica qual está acima, tá? Se o DI- está acima do DI+, conforme ele se apresenta no momento, é um indicativo de que o ativo está em tendência de baixa. Se está correndo o contrário, como estava ocorrendo aqui, há um ano atrás, em dezembro de 2020, quando o DI+, a linha verde, está acima do DI-, indica tendência de alta, tá? E aí é o seguinte, as duas linhas, elas se cruzam, tá? E o ADX, essa linha branca, ela mostra a força da tendência. O ADX, ele é um pouco atrasado em relação às duas médias. Então, nós temos que esperar haver o cruzamento e um pouco de tempo até que o ADX comece a refletir a força da tendência. A gente pode ver que quando há um cruzamento, como teve aqui em abril, o ADX ele cruzou para baixo, o DI+ cruzou para cima, e aí o ADX ele estava lá embaixo, tá? Mostrando que a tendência de alta ela estava fraca. A gente trabalha com o seguinte padrão. O DI+ e o DI- eles se cruzam. A gente espera que o ADX ele alcance o nível 30, tá? Existem níveis aqui de 0, né, até ad eternum, e quando ele está nível 30, que é um nível minimamente
razoável, minimamente bom. Tem pessoas que chegam a trabalhar com nível 20, tá? Mas a partir do 30 é quando a tendência ela já está em andamento, né? Já teve a confirmação do pivô, porque é o seguinte, quando a tendência ela ocorre, e esse é um conceito muito importante, tá? Muito importante mesmo. Vamos aqui, ó, tentar desenhar. Vamos desenhar um canal. Vamos colocar um canal de baixo aqui só para ficar igual ao que está acontecendo. Tá? Vamos colocar aqui, ó, um canal de baixo. Beleza. Aí vamos colocar aqui mais afastado. Aí a dinâmica é o seguinte, meus amigos. Vamos lá. Ó, os preços estavam subindo, né? Em tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, um acima do outro, tá? Né? Topos e fundos ascendentes, até que ele chega no momento em que ele começa um processo de reversão, ok? Vamos lá, vamos desenhar e aí vamos indicar aqui no desenho a lógica que a gente quer indicar, tá? Vamos lá, vamos só mais uma perna. Aqui ele estava em canal de alta. Linha do canal, cadê a linha do canal? Aqui ele estava no canal de alta, tá? E aí ele vem, faz um topo mais alto, faz um fundo e aí o segundo fundo já não é mais alto que o fundo anterior. Aqui nesta região passou a ser o topo mais alto. Ok. Ele forma um topo mais alto, ele forma um topo mais baixo e aí a priori ele começa a formar a tendência de baixa. A tendência de baixa ela oficialmente se inicia quando os preços eles rompem, ele faz um topo mais baixo e ele vem e ele rompe o primeiro fundo, tá? Então aqui, ó, esse é um pivô de baixa. E aí o que acontece? A dinâmica da tendência ela é o seguinte: ela vem, ele vem caindo dentro do canal de baixa, tá? E aí ele sobe, faz um topo, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, faz um topo, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. A partir do momento em que ele bate nesta linha superior, a tendência de baixa bate nesta linha superior e cai, ele está confirmando que esta linha é a linha de retorno do canal. Então, toda vez que o preço sobe, ele não bate, ele não rompe essa linha e ele cai, ele faz com que a tendência ela fique cada vez mais forte, tá? Então, por que a gente trabalha com o ADX a 30? Porque quando o meu ADX ele já está ao nível 30, é sinal que os preços eles já confirmaram a tendência. A literatura técnica, repito, a literatura técnica, ela nos diz que a autora que a gente está trabalhando, que é a Barbara Rockefeller, no livro Análise Técnica para Leigos, que a gente está lendo ele, ela fala o seguinte, ela fala que, vamos ver se eu encontro uma bolinha aqui para eu... Não, vamos... Ela fala o seguinte, a Barbara Rockefeller fala que... Não é possível, vamos tacar isso aqui mesmo. Aliás, o pincel. Ela fala o seguinte, ela fala que somente a partir do terceira correção tem que haver 1, 2 e 3. A Barbara Rockefeller, e não apenas ela, mas outros grafistas também falam que a partir do terceiro toque na linha do canal é que a tendência é confirmada, tá? Então ela e vários grafistas, eles doutrinadores, né, que escrevem livros,
eles colocam esse parâmetro, tá? Que é apenas a partir do terceiro toque. Mas aí a gente utiliza o ADX a nível 30, que o ADX a nível 30, ele passa a ser um parâmetro mais objetivo, tá? Eu não fico tão refém de um terceiro toque, eu fico mais adstrito, eu fico mais ligado ao indicador que me mostra a força da tendência do que meramente ao terceiro toque. As duas coisas meio que acontecem simultaneamente, tá? Então aqui, ó, no Ibovespa, no gráfico semanal, ele está no que nós chamamos de super tendência de baixa. Para que ele possa estar em tendência de baixa, a linha de retorno do canal, a minha média de 20 períodos, que é essa média amarela, ela se comporta como a linha de retorno do canal. Então é como se a linha de retorno do canal estivesse aqui, ó, tá? Estivesse aqui na minha média de 20, mais ou menos aqui. Só que como a tendência aqui, ela está tão forte que os preços, eles acabaram fazendo correção aqui, ó. Eles estão fazendo correção nessa região, nessa linha. Porque a literatura técnica nos fala que quanto mais inclinado é a correção dos preços, mais forte é a tendência, tá? Então vamos fazer aqui, ó, um desenho aqui embaixo. Vamos supor que os preços eles estão inclinando aqui assim. Beleza. Eles estão subindo e caindo, subindo e caindo. E eu traço a linha do retorno do canal e eu tenho essa linha com essa inclinação. Ok, ele está em tendência de alta, tá? Porque ele está subindo, ele corrige aqui, automaticamente, quando ele sobe, ele faz correção, ele forma um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? E ele também forma um topo mais alto que o topo anterior, ok? Ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Só que, se você pega um outro ativo e o outro ativo ele está com uma inclinação aqui, os preços eles estão subindo e estão corrigindo até esta linha, esta tendência, esta aqui, é mais forte que esta. Aí como nós utilizamos as médias móveis, porque as médias móveis, elas são indicadores de tendência, elas são o que a literatura chama de rastreadores de tendência, tá? Então, quando os preços eles corrigem até na média de 20, eles estão em tendência de alta, tá? Quando eles corrigem até na média de 8, eles estão em super tendência, né? Aqui no caso é super tendência de baixa, tá? Então, olha só, no ano passado, a partir de outubro, os preços eles vieram corrigindo primeiramente na média de 20 períodos, depois eles passaram a corrigir na média de 8 períodos, tá? Até que chegou numa região de topo e voltou a cair, tá? Então, é importante nós utilizarmos a média de 8. Alguns utilizam a média móvel exponencial de 9 períodos, pode também, tá? A média exponencial de 9 períodos e a média aritmética de 8, elas têm um comportamento muito parecido. A exponencial ela tem uma sensibilidade maior. Então ela se curva, ela altera de maneira mais rápida, porque como ela é exponencial, o último candle, né, que é o último preço médio, ele tem um peso maior no cálculo da média, quando a média é uma média móvel exponencial. A exponencial tem o último dado como o de maior peso. Por isso que ela fica sensível, ela vira mais rápido. As médias móveis aritméticas, elas têm um peso igual, tá? Então essa média de 8. Então é o preço de fechamento dos últimos 8 candles que formam essa média. Então os 8 candles, o preço de fechamento deles é o mesmo, tanto da média de 8, quanto a média de 20, quanto a média de 200. O peso para o cálculo da média, ele é idêntico, tá? Ele é o mesmo. Na exponencial, o peso da última informação é maior, tá? Mas elas têm um comportamento muito parecido. Portanto,
a força, a inclinação dos preços, eles mostram a força da tendência. Isso daqui também é uma tendência de baixa, tá? Só que é uma tendência de baixa mais forte do que o habitual. Uma tendência mais, digamos assim, habitual, teria uma correção na média de 20 períodos. Por isso que a gente chama de super tendência de baixa. Então, meus amigos, o ADX a 30, quando ele está a 30, ele já me mostra que já houve correções, já houve testes da tendência e a tendência já teve uma força, já adquiriu uma determinada força, tá? Então vamos lá, o ADX agora no gráfico semanal do Ibovespa, ele está acima de 50, ele está por volta de 51, acima de 51. É um ADX muito alto, muito alto. A tendência está muito forte. Porque é o seguinte, a tendência ela pode perder um pouco a sua força sem ocasionar reversão. Vamos ao exemplo. Pegue esta janela aqui, ó, a última perna de alta do Ibovespa à vista no gráfico semanal. O Ibovespa ele estava fazendo correção na média de 20. De repente ele pegou uma força muito grande e subiu acima da média de 8. Ele não se sustentou acima da média de 8, caiu abaixo da média de 8. Foi até a média de 20. Ele chegou até a cair um pouco para baixo, mas ele se segurou e voltou a subir. Então, a queda, o rompimento da média de 8 da supertendência não quer dizer que vai haver uma reversão. Aqui não houve reversão. O Ibovespa estava subindo, né, chegou no seu ápice em janeiro desse ano, de 2021, caiu até março, segurou na média de 20 e voltou a subir. Tá? Então, repetindo, se os preços eles romperem acima dessa linha de retorno do canal, indicada pela média de 8 períodos, não quer dizer que é uma reversão. Eu estou dizendo isso porque já tem muitos influenciadores digitais, muitos analistas, né, muita gente aí já falando em reversão, em rally da bolsa de dezembro. Só que a gente olhando para o gráfico semanal, a bolsa ela está muito longe de ter uma reversão. Muito longe. Os preços eles têm espaço para subir até a região de 112.900, até a região de 113 mil pontos, tá? Eles estão em 105 mil, então nós temos aí, ó, 7 mil pontos de gordura que os preços podem subir sem perder a linha de retorno do canal de baixa. Ele pode perder força, ele pode deixar de estar em super tendência de baixa e ele pode passar a estar em tendência de baixa, porque a linha de retorno pode ser uma menos inclinada, mas não quer dizer que ele não vai continuar em queda, ok? Isso é muito importante, porque é o seguinte, nós, grafistas, nós que utilizamos análise técnica e análise gráfica, para operar, nós operamos, nós tomamos decisões através de indicadores. Eu não tiro nenhuma conclusão da minha mente. Eu não acho nada, tá? E eu não fico esperando nada que de alguma informação que não esteja contida nos indicadores, tá? Não é uma confiança cega nos indicadores. Até porque, e aí vamos para um detalhe prático. Você entrou vendido no Ibovespa através desse candle aqui da última semana de agosto. Você entrou vendido. Você entrou vendido aqui, vamos traçar uma linha aqui para ver mais ou menos onde foi a sua venda. Você entrou vendido mais ou menos aqui, ó, em 115.378 pontos, tá? E aí os preços caíram. Quando você entra, porque uma coisa é você tirar conclusões de uma análise para fins de estudo. Outra coisa é você tirar conclusões operacionais, práticas, técnicas de uma análise para fins de trade, tá?
Então, a gente olha para o gráfico, a gente percebe que ele está em super tendência de baixa. Esta linha é a linha de retorno do canal. Para fins operacionais, eu traço essa linha como uma referência para a condução do meu stop. Então vamos lá. Esta semana, os preços eles subiram e fecharam abaixo da média de 8 períodos. Quando você conduz por uma média, a forma como você conduz é a seguinte: você entrou vendido aqui e você vai conduzir pela média de 8. O candle que violar a média, você coloca o stop acima ou abaixo dele. Aqui nós estamos em tendência de baixa. Este candle violou a média de 8. Eu coloco um pouquinho acima dele o meu stop. Não acionou meu stop, ele voltou para baixo. Aqui ele violou um pouco acima, voltou para baixo. O que eu faço? Eu coloco meu stop um pouquinho acima do pavio, tá? Eu espero algum candle violar a média, seja a média de 8 ou a média de 20, ele violar, eu espero esse candle fechar, tá? Não é quando ele está em aberto, eu espero esse candle fechar, e aí eu vou lá e coloco o meu stop acima. Se o próximo candle vier e violar, pronto, meu stop foi acionado e eu saí fora do trade. Se não acionar, eu continuo no trade. Essa é a forma de condução por uma média, tá? Você entrou vendido lá em cima, você entrou vendido no cruzamento das médias, você entrou vendido, beleza, você está conduzindo pela média de 20. Seu stop, meu amigo, tá lá em cima, seu stop tá lá em cima. Lá em cima. Você tem que esperar um candle subir, violar a média de 20 para você colocar acima dele, para esperar subir. Aí você fala, ah, mas se eu esperar isso que acontecer, ele subir 7 mil pontos, eu vou perder dinheiro. Então, peraí. Uma coisa é você fazer uma entrada errada. Você conduz o seu trade pela média móvel quando esta média móvel é referência para o seu trade. Vamos lá, candle barra elefante da semana de outubro, sobre a média de 8. Esse candle é referência para o meu trade, minha entrada foi aqui embaixo, aqui ó. Beleza, sua entrada foi 102.800. O meu stop deveria estar o quê? Acima da média de 8, tá? Então, beleza, o seu stop está aqui ó. O seu stop tem que estar no mínimo, então, no máximo, aqui em cima, na média de 8, então tem 107. Você tem uns 5 mil pontos de stop. Tá? Porque você decidiu que esse candle é referência. Então é o seguinte, não adianta você justificar um erro baseado no outro erro. Se conduzir pela média faz com que o seu stop esteja muito caro, então conduzir pela média é uma maneira errada de conduzir o seu stop. O seu stop deveria ser conduzido de uma outra maneira. Ou nem conduzir o trade através de um stop, mas sim através de uma opção, tá? Então, você tem que deixar bem claro isso. Porque por que eu só opero, só faço análises através dos setups que tem como referência a média de 20 períodos? Porque a média de 20 é a minha referência maior para a condução do meu stop, tá? Para eu ter entrado no Ibovespa no gráfico semanal, eu entrei aqui em cima. E eu estou conduzindo e os preços eles estão aí numa gordura. Se eu entrei mais abaixo, eu posso até entrar depois que corrigiram na média de 8. Aqui, ó, corrigiu na média de 8, teve um candle barra elefante. Tranquilo, eu posso entrar. Mas só que antes de eu entrar, a partir do momento que eu vou pegar esse candle aqui, ó, barra elefante como referência, eu tenho que ver a quantidade de pontos que se exige para que eu tenha o meu stop, tá? Então o erro não justifica o outro. E aí, voltando, o Ibovespa ele ainda está em tendência de baixa, bateu na média de 8, ele não fechou acima da média de 8 períodos, tá? Se ele tivesse fechado acima, eu ia falar que ele estaria começando uma correção até na média de 20, mas nem isso ele começou. Então, a alta desta semana não se configura nem como reversão de tendência, nem se configura como correção na média de 20 do gráfico semanal.
O que isso quer dizer em termos operacionais? Tudo depende do preço que você comprou. Tudo depende, gente. Tudo depende da análise do trade, tá? Então, a maioria das pessoas buscam respostas prontas, soluções que se adequam a qualquer situação, tá? E na maioria das vezes não é isso que acontece, tá? A gente não pode pegar uma solução pronta porque até mesmo em cima de erros. Se você não errou, se você entrou na maneira correta, no alvo correto, beleza, tá tranquilo para você. Mas não um trade que começou errado, ele tende a fazer com que você tome uma atitude errada para sair dele. E as chances de você perder dinheiro nesse trade são muito altas. São muito altas. Tá? Então é o seguinte, vamos lá para fechar Ibovespa. Fechar Ibovespa, vamos lá. O Ibovespa rompeu a média de 20 do diário e fez um candle acima. Tá. Aí você fala, aí ele fechou aqui, ó, isso aqui é um indicativo de que possivelmente ele vai subir, ele vai conseguir subir. Né? Ele pode estar no início de um movimento de alta. Tá, ele pode. Tá, ele pode, sim. Ele pode muita coisa, a gente não tem bola de cristal. O que vai definir é a sua posição, é onde que você entrou. Você entrou vendido aqui embaixo, tá? Por que você deixou o seu stop ficar tão longo assim? Tá? Por isso que eu falo o seguinte, quando eu faço um estudo, eu falo com o pessoal, gente, olha só, ele fez uma correção aqui, ó, na média de 20, tá voltando a cair. Só que o ideal é você ir no gráfico de 60 minutos. O ideal é você nem buscar um setup no gráfico diário. O ideal é você buscar nos 60 minutos. Por exemplo, quem estava vendido nos 60 minutos estopou aqui, ó. Na média de 20 estopou aqui, ó. Ficou vendido aqui, ó. Essa queda e estopou aqui. Aqui, ó, ele não teve setup nenhum. Tá, aí ele teve esse candle barra elefante, voltou a corrigir. Tá, você entrou aqui, ó, nessa retomada da queda, beleza. Ele subiu, aqui você tomou stop, aqui você saiu, você tinha que ter saído aqui, tá? Aí você saiu aqui, ele subiu, voltou a cair, subiu, aqui ele estava lateral. Aí nos últimos dias ele rompeu a média de 200 e corrigiu. A priori isso aqui é um pivô de alta. Tá, para você levar em consideração esse pivô de alta, você tem que operar o gráfico de 60 minutos. Tá, se você não consegue suportar stops tão longos, por exemplo, no semanal, a média de 20 está 7 mil pontos acima. No semanal, você não consegue suportar um stop de 7 mil pontos. Beleza, não há nada de errado com você. Você precisa operar então o gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora, tá, o pessoal está na ponta compradora. Não confirmou o pivô de alta ainda. Eu sempre trabalho com a confirmação do pivô referência à média de 20. Ele saiu abaixo da média, fez um topo, ele corrigiu na média de 8, não corrigiu na média de 20 não, ele corrigiu na média de 8. Tá? Aí pra mim ele tá subindo ainda. Ele subiu, fez um topo, caiu. Beleza, aqui ele encontrou a média de 20. Eu vou esperar este pivô aqui, ó. Este pivô aqui, ó, que eu tô esperando. Saiu aqui, fez o topo aqui, saiu do topo aqui, fez o fundo aqui, e agora eu vou esperar ele retomar essa alta. E aí quando ele romper, se ele romper 106.796, vai confirmar esse pivô de alta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha ferramenta aqui de Fibonacci. No meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu explico como se faz isso. Vou pegar aqui do fundo, vou dar uma esticada e vou projetar. Vou ter como alvo 110.637. Eu vou entrar comprado aqui, 107 mil, vou conduzir até 110 mil, vou ganhar 3 mil pontos aí. É claro, conduzindo meu stop. Como que eu vou conduzir? Na média de 8 períodos. Eu vou conduzir pela média de 8. Vou esperar uma agulhada, aqui vai ter uma agulhada de compra. Se ele realmente vai subir, eu vou esperar a minha agulhada. Quando a minha agulhada ocorrer aqui, ó, o ADX que está a 20, ele já vai estar a 30. O meu DI+, já vai ter virado para cima. Eu vou comprar aqui. Vai ter uma agulhada aqui, o meu ADX a 30. Eu vou conduzir até a 110 mil. Vou ganhar 3 mil pontos aqui.
tá? Por quê? Porque pra mim, que não tenho tanto capital, eu não vou operar pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal. Eu vou operar pelo gráfico de 60 minutos. E assim vai, tá? Então é essa. Eu não posso falar em reversão, porque no gráfico semanal ele está em super tendência de baixa. Eu não posso falar em reversão, porque no gráfico diário ele não formou um pivô de alta, tá? Mas em termos operacionais, se o meu, para mim, um stop aqui, ó, no diário é muito caro, vai para 60 minutos. Entendeu? É isso. O pessoal confunde, fala, o rally de Natal já começou. Não, meus amigos, não. Eu olho o gráficos. Eu sou analista técnico. Eu olho gráficos, tá? Não sou melhor do que ninguém. É porque, e aí eu chego na parte importante para eu finalizar, porque eu já tô há meia hora em cima disso aqui, né? Eu tenho que ter um método. Eu, Renan Carlos Antunes, eu escolhi o método análise técnica. Então eu tenho que compreender o meu método a fundo e eu tenho que seguir parâmetros lógicos e parâmetros de referência, tá? Para que eu possa utilizar o meu método. Tá? O meu método diz que somente depois que os preços eles sobem acima da média de 20, as três médias elas viram o preço, ele empurra essa banda de Bollinger para cima, ela tem que estar estreita. Para poder ter uma reversão, essa banda de Bollinger aqui, ó, ela tinha que estar aqui, ó, em cima do preço aqui, ó. E aí o preço na iminência de empurrar ela para cima. Porque a literatura técnica me fala que banda de Bollinger aberta é sinônimo de grande volatilidade. Banda de Bollinger aberta é muita volatilidade. Quando a banda de Bollinger ela se espreme, a volatilidade diminui e o mercado ele está entrando numa fase em que ele vai ficar direcional. E é o que aconteceu. Ela se estendeu, se alargou aqui, se encurtou nessa faixa até que os preços vieram e ó, empurraram ela aqui. De quando eles empurraram ela em 114 mil, ele chegou a 101 mil. 13 mil pontos a partir da empurrada dos preços na banda de Bollinger do gráfico semanal. 13 mil pontos. Veja como um indicador apenas, através de uma leitura objetiva, ele pode servir como uma referência para um trade de 13 mil pontos. 13 mil pontos. Então, você utiliza a banda de Bollinger também, assim como eu, tá? Ela está largada. Hora de fazer nada. Vamos pro diário. Vamos ver se está estreita. Eu nem vi se está estreita. Ó, tá começando a estreitar, mas o preço não empurrou a banda ainda não. Tá? Aqui ele está começando a estreitar. O DI+, não cruzou acima de DI-. Então, hoje, eu não posso falar. Eu tenho que esperar ele romper. Aí você fala, mas se eu esperar aqui, eu vou perder dinheiro. Ué, meu amigo, então aqui, na banda de Bollinger, o seu definir o stop aqui é errado para você. Você entrou no lugar errado. Aliás, você não entrou no lugar errado. Você entrou no lugar, você vendeu no lugar em que não é racional, você não tem uma relação risco-retorno boa, tendo como referência a banda de Bollinger para definição de stop. Resumindo, Ibovespa ainda em super tendência de baixa. Não temos reversão patavina nenhuma. Neca de Catibiriba, tá? Vamos lá, porque senão eu fico muito tempo, porque quando eu começo a falar, só Jesus na causa. Vamos traçar aqui um canal, peraí. Então vamos pro dólar. Deixa eu traçar um canal aqui. O dólar começou com um canalzinho de alta, gente. Mas dólar ainda está nessa faixa de lateralização, tá? Vai de R$6 até 4,82. Ele ainda está nessa faixa. Então, ele ainda está
meio que sem tendência. Mas a última perna de alta nos chama a atenção, porque o ADX ele está em 29, ó, quase em 30, tá? E ele respeitou uma perna de alta. Ele bateu já, ó, ele bate uma vez, duas vezes. Aqui, ó, ele se aproximou bastante, O ideal é você ter paciência e esperar uma nova confirmação. Então é esperar a terceira, conforme a Bárbara Rockefeller preceitua na sua obra Análise Técnica para Leigos, tá? Mas ele já bateu duas vezes na linha de retorno do canal. Então ele mostrou que essa perna de alta, ela tá pegando força. Então, mais uma confirmação aqui na linha de retorno do canal e uma retomada da alta, esse ADX já vai ter subido acima de 30, tá? Então eu não posso falar que o dólar ele está em tendência de alta, porque ele ainda está dentro dessa lateralização. Eu só posso falar em tendência de alta no dólar acima de R$6, tá? Mas em termos operacionais, no gráfico diário, ele está dentro do canal. Só que para você operar esse canal aqui de alta, você tem que ter o gráfico diário como referência. Você não vai ter o gráfico semanal como referência, tá? Então você tem um gráfico diário. Então você espera um setup ocorrer aqui no gráfico diário para você operar o dólar, se você quer operar ele pelo gráfico diário. No semanal, ele ainda está em lateralização, tá? Dentro de uma perna de alta, mas em lateralização. Eu também não vou precipitar e falar, dólar está em tendência de alta, dólar vai bater R$6. Não, eu não posso falar isso, porque o dólar já teve em R$6 e não conseguiu romper, tá bom? Então o dólar está sem tendência no gráfico semanal. En passant, vamos fazer um en passant pelos principais papéis do Ibovespa. Petrobras reagiu. Petrobras está empurrando a banda de Bollinger para cima. Só que o DI+, ele acabou de se cruzar o DI- e o ADX ainda está baixo, tá? E eu aguardaria um novo toque na linha de retorno do canal. Eu aguardaria uma nova correção na média de 20 para termos operacionais, tá? Porque o último topo mais alto foi aqui, ó, nesta região, na região de 25,84. Ele acabou de romper, possivelmente vai fazer um pullback para depois retomar o movimento de alta. Se você aguardar esse pullback e essa retomada do movimento de alta, o ADX ele já vai estar acima, tá? Então eu sempre falo o seguinte, não é a alta de um candle, não é a alta de um pregão, não é o movimento de alta de apenas uma semana que define todo o comportamento de um papel, um ativo, uma commodity, uma criptomoeda, tá? É um conjunto. O preço ele tem que sistematicamente, consecutivamente subir, formando topos e fundos mais altos o que o anterior, tá? Então ele estava aqui, ó, dentro de uma lateralização, acabou rompendo. Tá cedo ainda para falar também em tendência de alta em Petrobras. Tá cedo. Precisa formar mais um topo mais alto que o topo, mais um fundo mais alto que o fundo anterior e romper o topo que se formou. A priori e até o momento é simplesmente uma pernada de alta. Vale 3 ainda está em super tendência de baixa, tá? Tá em tendência de baixa. Rompeu, fechou acima da média de 8. A priori vai fazer uma correção na média de 20. DI- permanece acima de DI+, tendência de baixa permanece. Itub 4 está em lateralização, tá? Tá lateralização, grande lateralização. Ó, você pode ver que quando o DI+ e o DI- eles se embolam muito, é sinal que está sem tendência. Itaúsa já rompeu a média de 200 períodos, que é uma média importante. E está, a priori, fazendo um pullback. O ADX está subindo. A ADX ainda não está no nível bom, ele está a 20. Se eles segurar aqui e voltar a cair, aí a tendência de baixa vai continuar e Itaúsa vai entrar oficialmente em tendência de baixa. Por enquanto está em lateralização. Ambev também em lateral, fez um topo mais alto aqui, um fundo mais baixo aqui, permanece dentro desse fundo. DI+ e DI- estão emboladas. B3, SA3, tendência de baixa clara, ADX em 51, muito forte, muito alto. Você pode ver que está em super tendência de baixa, corrigindo sempre na média de 8 períodos.
E por fim, Banco do Brasil está em lateralização, tá? Ele está lateral, não está nem em tendência de alta nem em tendência de baixa. Portanto, a conclusão que nós tiramos é que a maioria dos papéis estão em lateral, estão sem tendência, e os que estão em tendência de baixa, tá? Então, as expectativas, né, o peso maior está para forças baixistas. O peso maior está para lateralização, em primeiro lugar, e segundo, forças baixistas. Não temos no cenário a reversão de tendência. S&P 500 caiu forte essas semanas, o S&P 500, e ele segurou na média de 20. A média de 20, a média mais importante, é a nossa média referência. As próximas semanas vão ser definidoras. Se S&P 500 romper a média de 20, os mercados eles tendem a cair, acompanhando o S&P 500, que é o principal índice aí do mercado global. Se ele é o principal índice do mercado americano, ele é o principal índice do mercado global, tá? Então a gente tem que esperar para ver se vai romper. DI- acaba de se cruzar acima de DI+, tá? Se DI- cruzou acima de DI+, há uma grande chance dele começar a cair, começar uma queda. A gente tem que esperar, tá? Mas ele fez a priori um movimento aí de correção. Se ele romper abaixo da média de 20, o Ibovespa não segura, nada segura Ibovespa também, tá? Então tem que ficar de olho aí no índice americano. Nasdaq, que é o índice americano de empresas de tecnologia, também segurou na média de 20, segurou. Vamos ver se vai se sustentar. Por fim, vamos em Dow Jones, que é um dos principais índices também. Ele já está em tendência de baixa. Já caiu abaixo da média, subiu, fez correção. Esse aqui, ó, é um pivô de baixa. Ele confirmou esse pivô de baixa e ele segue em tendência de baixa. Confirmado um pivô, a gente pode fazer a projeção desse pivô. A projeção de Fibonacci desse pivô de baixa está em 49,86 do índice Dow Jones no gráfico semanal, tá? Então, Dow Jones tendência de baixa. Petróleo, vamos ver aqui o petróleo. Petróleo não segurou na média de 20 períodos e agora está indo testar a média de 200 períodos. Tá? Então vamos ver se ele vai testar a média de 200. DI- cruzou acima de DI+, e está mostrando que petróleo está perdendo força. Tá? A média de 200 é um suporte importante. Vamos esperar romper para tirar conclusões. A priori, se ele perdeu a média de 20 e ele já fez aqui um fundo na mesma região que o fundo anterior, ele está sem tendência, ele está lateral. Mas as forças baixistas já estão entrando. A gente não faz uma conclusão agora de que ele está baixista, ele está lateral, mas ele está inclinando, a balança está inclinando para o lado baixista. Então, você não fica comprado e você não fica esperando que ele esteja, né, que ele vai dar uma guinada para cima, tá? E para fechar, principais papéis da bolsa americana. Facebook acaba de confirmar o pivô de baixa do gráfico semanal. Facebook acaba de confirmar o pivô de baixa. O pivô de baixa está em 282 dólares. Esse é o alvo aí do pivô de baixa. Então, Facebook em tendência de baixa no semanal. Apple tendência de alta. Amazon lateral. Caiu abaixo da média de 20, não formou um topo mais alto, está em lateralização sem tendência. Netflix segurou na média de 20. Próxima semana vai ser definidora, até porque é um candle barra elefante, é um candle de força. Tudo indica que deve cair. Vamos ver se vai segurar aqui, ó, nessa região de topo anterior. Google segurou na média de 20, próxima semana definidora. Microsoft em correção, ainda em tendência de alta. E Tesla em correção, ainda em tendência de alta, tá? Então tá bem balanceado, muito balanceado. Os principais papéis aí da bolsa americana, mas alguns estão aí em tendência de baixo, como o Facebook, tá? Então, né, tem que prestar uma atenção, porque essas ações aí, elas sempre estão em tendência de alta, né? Então tem que prestar uma atenção muito grande, né? Mercado, a conclusão final que eu chego é: mercado está inclinado mais para a balança de ficar sem tendência,
ou em segundo lugar, baixista, tá? Então assim, a conclusão que a gente chega é que os mercados, as forças baixistas, elas estão começando a dar as caras, tá? Não é momento de montar posição compradora, tá? É momento de esperar para ver se essa correção aí vai perdurar, se vai haver uma reversão, até onde vai a correção, tá? O Ibovespa ele subiu, mas ele bateu na linha de retorno do canal, do gráfico diário. No semanal ele bateu na média de 8, não conseguiu romper, fechar acima da média de 8, tá? Então assim, as forças baixistas ainda estão forte, tá? Ainda estão forte. E o mercado americano está fazendo uma correção. E a gente pode ver que o mercado americano custa fazer correção, custa. A última vez que os preços, tirando esse fundo aqui ó, em outubro, antes desse fundo aqui em outubro, que violou a média de 20, mas depois voltou a subir, a última vez que violou a média de 20 foi em outubro do ano passado, tá? Então ele demorou um ano para violar a média de 20 de novo, tá? Então assim, se ele já violou a média de 20 em outubro, agora em dezembro, 2 meses depois, ele já vai violar a média, então é de se preocupar, tá? Porque veja como ele sobe indefinidamente. E aí, mercado americano perdendo força, mercado americano corrigindo, pode ser o início de uma grande correção. E essa correção ela não fica só no mercado americano, porque o governo americano ele é a principal economia do mundo, é o país mais rico do mundo, embora também seja o país mais endividado, tá? E isso afeta os mercados globais, ok? Então esses estudos serviram para definir essa leitura da tendência, saber quantas vezes o preço toca na linha de retorno do canal e a tendência ela vai pegando força, mostrar que o ADX é um indicador importante, o DMI é um indicador importante. A gente tem que esperar os preços corrigirem, o ADX chegar a 30, mostrar que os principais papéis do Ibovespa estão mais para sem lateralização, sem tendência ou baixistas do que uma reversão. Petrobras rompeu no gráfico diário, mas não é certeza, porque no semanal ele ainda está baixista, tá? Então, esse overview, essa análise macro, a gente chega à conclusão que não é hora de você ir para as compras, tá? E a alta de um dia, a alta de uma semana não caracteriza reversão. O mercado ainda está baixista. Os gráficos estão mostrando isso. Nós temos aí a nova variante, a Omicron, uma nova variante aí do coronavírus que teve origem na África do Sul, mas na Inglaterra, ou sei lá, num país da Europa lá, identificou também que uma pessoa estava infectada e essa pessoa não foi na África do Sul, então eles estão investigando. Vai demorar possivelmente mais uma semana para eles em laboratório verem se as vacinas são eficazes contra essa nova variante. O mercado está muito apreensivo. Se sair a notícia de que as vacinas não são eficazes contra essa nova variante, mesmo que essa nova variante ela seja fraca em termos de sintomas, o mercado vai dar uma virada. Então o mercado vai sentir, porque não vai ter Natal, Ano Novo, muita coisa, então a economia vai dar uma comprimida novamente, tá? E aí já teve aí muito ajuda aí do governo. O governo americano já imprimiu muito dinheiro e o governo americano não aguenta mais imprimir dinheiro. A inflação deles já está começando já a subir. Então, por conta disso, os mercados estão apreensivos, tá? Os mercados estão apreensivos. E para fechar, eu ia esquecer de falar sobre Bitcoin. Bitcoin caiu forte, mas Bitcoin no gráfico semanal, ele está agora rompendo abaixo da média de 20 períodos, tá? Então é aquela, o que eu falei? Rompeu abaixo da média, você pega o seu stop e coloca abaixo, tá? Se o próximo candle violar, beleza. Se voltar, você está dentro do trade ainda. É cedo ainda para falar em reversão em Bitcoin, tá? Ainda é cedo. Bitcoin acabou de chegar na média de 20 períodos e o mercado já está aí também, né, em pânico, né? Mas não é hora de ficar em pânico, que Bitcoin caiu, né? As médias estão, a banda de Bollinger está se comprimindo, tem que se comprimir mais ainda. Então é cedo, tá? É cedo para fazer diagnósticos aí para prazos maiores.
E pra fechar, tiveram pessoas que me mandaram mensagem. Eu lancei essa promoção aqui na Black Friday, dando 6 meses de Grafistas Pro e o curso Fundamentos de Análise Tática completo, com 50% de desconto, de R$ 698,40 por R$ 349,90. Aí tiveram pessoas que não conseguiram comprar na Black Friday e me mandaram mensagem falando que o cartão de crédito vai vencer agora em dezembro e tal, e se eu não esticaria. Então eu resolvi esticar até o final de dezembro essa promoção, tá? Então você entra para Grafistas e tem 6 meses. Lembrando que em 2022, a gente vai virar esse ano para o ano que vem, nós vamos ter aí uma novidade. Uma novidade até que eu já mencionei, tá? Teve um vídeo aí, ó. Um vídeo aí de olho no mercado, um vídeo de fechamento aí, que eu falei sobre uma novidade. E eu já vou, né, dar um spoiler aí, que essa novidade vai entrar dentro da Grafistas, tá? Eu tava pensando em lançar em separado, mas não é justo, né? Eu acho que mais justo dentro da Grafistas eu lançar aí uma novidade para 2022, tá? Então fica a dica, fica aí a promoção, fica o convite. Um abraço e qualquer dúvida estou à disposição. E se Deus quiser, até a próxima semana.